A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que a graça de Deus, que a paz que excede a todo entendimento, possa guardar o teu coração, te ajudar a vencer nesse dia de hoje, tá bom? Então nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula, isso mesmo. Você que já nos acompanha aí, já é o nosso aluno, tem estudado conosco, seja bem-vindo a mais uma aula. E o meu pedido a Deus é que Deus possa falar com você de maneira especial e sobrenatural através dessa aula, tá bom? Então lembrando sempre, Bíblia na mão, módulo na outra, nós estamos estudando panorama do Novo Testamento, panorama bíblico do Novo Testamento. Nesse módulo nós estamos olhando para os evangelhos e Atos dos Apóstolos, isso mesmo. Então, se você não tem ainda o teu módulo, tá bom? Então entre em contato conosco, vai estar na descrição do vídeo aí, como você pode estar fazendo. Então entre em contato conosco, tem lá o nosso telefone, manda um zap, nós vamos retornar para você e vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Como nós sempre começamos antes de cada aula, nós vamos falar com Deus. Então eu quero te convidar, se você pode, né, falar com Deus nesse momento, fechar os seus olhos. Se você não pode, às vezes você está ouvindo essa aula no momento em que você não pode se concentrar totalmente. Então aí no teu coração, em espírito, vamos falar com Deus, tá bom? Soberano Deus, eterno e poderoso, Deus, eu quero pedir a tua bênção, ó Deus, sobre esta aula. Quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre este momento. Paralisa, ó Deus, toda ação contrária. Meu Deus, o meu irmão, a minha irmã, que neste momento parou para estudar, para aprender um pouco mais a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Isso mesmo. Vamos falar com Deus. Bom, vamos lá então. Mãos à obra, que nós temos muito trabalho. Então nós vamos trabalhar nesta aula de hoje o Evangelho segundo Marcos, isso mesmo. Você que nos acompanha na sequência, então você não pode falhar. Nós estudamos Mateus, agora nós vamos estudar o Evangelho segundo Marcos, isso mesmo. Então vamos lá. O Evangelho de Marcos enfoca o ministério de Jesus sobre a ótica da ação. Meyer Prima, ele conclui que o Evangelho de Marcos, ele é o evangelho da ação de Jesus como servo, labutando incansavelmente na esfera da redenção do homem. Quando nós olhamos para o evangelho que leva o nome de Marcos, é interessante nós pensarmos o seguinte: Marcos, ele escreve a um público-alvo, né? Mateus, ele vai escrever aos judeus, como nós trabalhamos semana passada, né, no nosso último encontro. Mas Marcos, ele vai escrever a quem? Marcos escreve aos romanos. Nós vamos entrar em mais detalhes. Mas você vai perceber que o evangelho segundo Marcos é o evangelho da ação. Não tem tanto aquela questão da genealogia, ou isso ou aquilo, ou então um discurso filosófico, ou até mesmo por meio de parábolas. Por quê? Porque os romanos não estavam muito interessados nisso. Então é um evangelho mais dinâmico, um evangelho da ação, né? Então você vai ver muito aí, Jesus saiu daqui, entrou ali, partindo dali. São expressões constantes nesse evangelho que vão demonstrar a ação e o dinamismo. É um evangelho muito rico, muito lindo, muito gostoso de ler também. Então eu recomendo a você que não leu, você que já leu, medite novamente, porque é muito bom. Então você vai ver Jesus constantemente em movimento, ou seja, curando, expulsando demônios, confrontando adversário, instruindo seus discípulos acerca das profecias, demonstrando a sua divindade. Então nós vamos entender que em Cristo se cumpre todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias que haveria de vir sobre essa terra. Então, mas Marcos não vai apresentar tanto ele como um rei conquistador, como é a ênfase em Mateus. Mas ele vai apresentar Jesus como servo sofredor. Então nós temos o tema do Evangelho. Qual que é o tema do Evangelho de Marcos, né? Só uma nota de rodapé. O Evangelho segundo Marcos seria a expressão mais correta de se falar. Mas no popular nós acabamos dando o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus. Mas é o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Então o tema deste Evangelho
é o servo sofredor. Marcos vai focalizar mais nos atos do que nos sermões de Jesus. Isso mesmo. Ele tem a finalidade de comprovar que, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Jesus preferiu ser obediente até a morte de cruz. Como diz lá em Filipenses 2,8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que nós temos aqui, meus irmãos? Na verdade, você tem Marcos dando a ênfase nesse ministério terreno de Jesus, o evangelho de Marcos, né? É um evangelho histórico, sim, ele traz narrativas históricas, né? São sermões biográficos, né? Tem todo esse contexto da biografia de Cristo, mas não se resume a isso. Tem essa ideia do querigma, essa pregação, essa ênfase no ministério de Jesus, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas, mas no servo sofredor. Então o tema central desse livro, ele vai nos falar disso, do servo sofredor, que não veio para ser servido, mas veio para servir. E aí nós temos um próprio evangelho de Marcos, capítulo de número 10, no verso 45, você tem o próprio Cristo dizendo assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando você olha o contexto do capítulo 10, você vai lembrar que os dois irmãos, né, Tiago e João, chegam até Jesus e diz: mestre, o senhor tem como colocar, né, no teu reino um à direita, outro à tua esquerda? E eles estão pedindo algo. Jesus olha para eles e diz assim: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? Jesus está fazendo menção do sofrimento, daquilo que ele teria que enfrentar, daquilo que ele teria que passar. Né? Na verdade, Tiago realmente ele vai beber desse cálice. Tiago é o primeiro do colégio apostólico, né? Daqueles que foram chamados a morrer ali como mártir. Ele vai ser decapitado, né? Você vai ter, lógico, o apedrejamento, né, de Estevão, mas você tem Tiago, né, degolado, né? Ele no colégio apostólico, ele é o primeiro ali dos apóstolos a padecer. É interessante que quando você vê no texto de Marcos o uso do título Filho do Homem, que vai ocorrer 14 vezes nesse evangelho, se interpreta na maioria dos casos de acordo com esse conceito, ou seja, aquele que veio desde o início, o Filho do Homem, o servo, né? Embora sendo Deus, ele se coloca na posição de servo para servir a humanidade. O propósito dele é resgatar o homem. Então é um evangelho muito dinâmico. Por que ele é dinâmico? Como eu já disse, os romanos não estão preocupados com essa questão do discurso. Genealogia é importante para os judeus, mas para os romanos nem tanto. Então você tem lá conceitos do Filho do Homem, o Marcos 8, verso 31, 9, verso 9, capítulo 12, verso 31, 10, 33, e por aí vai. Então esse evangelho ele vai identificar o humilde servo como o próprio Filho de Deus, cujo ministério é autenticado pelas suas obras poderosas. O autor, quem é o autor do evangelho que leva o nome de Marcos? Quem é este Marcos? Vamos tentar descobrir um pouquinho sobre ele. É uma visão panorâmica, né, do evangelho. Nós estamos olhando para o evangelho segundo Marcos. Quem é este Marcos? Então a tradição vai nos dizer que na verdade é João Marcos, que foi companheiro de Pedro. Na verdade ele foi filho na fé de Pedro, como nós vamos citar o texto à frente. Ele escreve o evangelho que leva o seu nome, em resposta ao pedido de alguns cidadãos romanos. Então João é o seu nome judaico, Marcos é o seu nome romano. E aí a sua mãe chamava-se Maria, Maria de Jerusalém. Quem é essa Maria? É na verdade a Maria onde a casa funcionava como cenáculo de oração, onde os discípulos se reuniam na sua casa para os cultos e para as reuniões fraternais.
Ou seja, prova que a família de João Marcos era uma família abastada, ou seja, eles tinham uma casa grande, um bom espaço, onde poderiam receber a igreja local, onde a igreja se reunia nas orações, onde a igreja ela se reunia ali, perseverava em oração, unidos na fé. Nós vemos isso em Atos 12, 12. Percebendo isso, dirigiu-se ele à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Qual que é o contexto de Atos 12? Pedro é preso, Tiago havia sido decapitado, Pedro agora está preso, e Herodes, Agripa I, intenciona matá-lo no último dia da festa, não na ocasião da festa, por conta do reboliço que poderia acontecer. Mas enquanto Pedro está preso, a igreja está em contínua oração pela vida de Pedro, reunido na onde? Na casa de João Marcos, isso mesmo, lá da sua mãe Maria. Então a igreja se reunia lá. Então nós precisamos olhar e ver que esse João Marcos, ele era alguém que na sua casa tinha ali estabelecida uma igreja. A igreja se reunia ali para buscar ao Senhor. Era alguém que tinha ali uma estrutura, ainda muito jovem, né? Mas é possível que a sua casa tenha sido o local onde Cristo e os 12 realizaram a última ceia, isso mesmo. Marcos, esse João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé, e aí, por ser sobrinho de Barnabé, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, olha que interessante isso, ele vai com eles, Barnabé leva o seu sobrinho para ir com eles nessa viagem. E aí eles vão até Perge, na Panfilha, na primeira viagem missionária de Paulo, está lá, Atos 12, do 25, né, em diante, capítulo 13, 3. Só que 12, 25, né, vai nos dizer, ó, e tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então, na primeira viagem missionária, Barnabé olha, e deixa eu aqui usar uma linguagem aqui cotidiana, aqui, uma linguagem atual. Então, Barnabé olha e diz assim, João Marcos, quer ir fazer missão conosco? E o jovem, ainda muito jovem, João Marcos, tio, tamo junto, vamos nessa, é oportunidade. Só que o que parece é que para João Marcos a viagem missionária a princípio parecia mais um tour, né? Algo para conhecer. E aí, no meio da viagem, João Marcos vai desistir. Por quê? Lá em Atos 13, 13 diz assim, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Quando você olha o contexto da primeira viagem missionária, você vai ver que Paulo passou por algumas adversidades. Não somente Paulo, mas todos os que estavam no navio. É possível que Paulo tenha pegado uma enfermidade, Gálatas vai nos falar disso, e é possível que essa enfermidade seja a malária. E aí, bem nesse ponto da viagem, é onde João Marcos resolve desistir e voltar para Jerusalém. Talvez João Marcos, ainda muito novo, olha, diz, não, isso não é para mim não, é muita luta, talvez ele temeu, se amedrontou. Verdade é que ele volta do meio do caminho, e isso não vai ser agradável a Paulo. Isso vai, de certa forma, desagradar a Paulo, que no futuro vai gerar um desentendimento muito grande entre Paulo e Barnabé, justamente por conta de João Marcos. Quer ver? Vamos lá para Atos 15, capítulo de número 15, o verso 36 em diante vai nos narrar o desentendimento. Mas o que é interessante é que se você for olhar a partir do verso 15, o que é que está acontecendo? Eles voltam da sua primeira viagem missionária, só que eles acabam de certa forma enfrentando alguns problemas. Quais são esses problemas? Os judeus estavam a todo custo querendo converter os gentios ao judaísmo.
obrigando-lhes à circuncisão, dizendo que se eles não circuncidassem, de modo algum eles não alcançariam a salvação. Que embora eles tivessem aceitado a Cristo, eles teriam que cumprir todos os rituais da lei mosaica. E isso gerou muita confusão entre os gentios. Paulo e Barnabé, vendo isso, disse, não está certo. E aí vai se marcar o primeiro concílio da igreja, olha que interessante. Eles voltam para Jerusalém, a igreja vai se reunir, e você vai ver ali, Tiago, de certa forma, parece que vai assumir a liderança, e esse Tiago, irmão de Jesus, porque no Atos 12 o Tiago, apóstolo, já havia morrido, e aí você vai ver a grande discussão, aí eles vão chegar num consenso que tanto os judeus, os gentios, tinham que apenas se abster da imoralidade sexual, da carne sufocada, né? Da carne sufocada no sangue e também dos ídolos. Não mais, não precisa circuncidar, porque eles começam a contar as maravilhas de Deus, o que Deus tinha feito, o que Deus tinha realizado. O próprio Pedro toma a palavra e relata o acontecimento na casa de Cornélio, Atos 10. Por isso que é importante você ler a Bíblia, tá bom? Por isso que nesse módulo nós temos os evangelhos e Atos, porque nós fazemos essa conexão. Então você vai descobrir aí nos evangelhos, né, toda essa questão biográfica de Jesus, e Atos é um livro histórico que vai justamente fazer esse encaixe para que na tua mente aí você consiga entender todo o assunto. Mas olha que interessante, aí um tempo depois o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé para a obra e eles vão novamente em viagem. Nesse contexto, deixa eu ler o texto para você, vamos lá? Se você está com Bíblia, abra aí Atos 15, do 36 ao 41. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, lembra dele, o que desistiu no começo da viagem, da primeira viagem missionária no meio? Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceu com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Olha que interessante isso. Quando eles resolvem novamente ir visitar as igrejas, segunda viagem missionária, Barnabé olha e diz assim, eu vou chamar João Marcos para ir conosco. Paulo olhou e disse, não, ele não. Não, ele não vai. Barnabé disse, não, vai, vamos dar uma oportunidade para o moço. Não, e Paulo, não, se ele for, eu não concordo. E aí o que o texto nos diz, que houve um desentendimento muito sério entre eles, de modo que eles se separaram. O que nos leva a crer? É mais ou menos assim, não, se ele for, eu não vou. Se não, eu não concordo, e aí eles bateram o pé e ninguém cedeu. Verdade é que Barnabé vai com João Marcos para um lado e Paulo e Silas para o outro. Às vezes a gente olha textos como esse e pensamos assim, mas poxa, eles brigaram. E às vezes nós temos uma concepção errada com relação a alguns contextos bíblicos. Por exemplo, irmãos, nós não concordamos em tudo, né? E quando você olha a Bíblia deixa bem claro, ela não escondeu nada, nenhuma fraqueza dos homens, nem mesmo desentendimento. Verdade é que eles tiveram essa discussão por divergências de pensamento com relação até a alguém, no caso João Marcos. Mas eles não deixaram de fazer a obra foi feita, um alcance muito maior. Mas o que nos leva a entender nos textos que se seguem é que essa contenda não permaneceu. De alguma maneira eles vão se retratar, porque os textos à frente vão nos mostrar que Paulo vai ter um relacionamento com João Marcos, e um relacionamento íntimo, um relacionamento de amor, de pessoas que servem a Deus, que se amam em Cristo Jesus.
não tem como precisar de quem foi a iniciativa, se foi de Paulo, se foi de João Marcos, mas verdade é que as diferenças foram resolvidas. Então eu quero abrir esse parênteses, irmãos. Muitas das vezes nós vamos discordar em alguns pontos. O que nós não podemos é deixar que isso se torne raiz de amargura, de modo que nos separe na fé, guardando rancor um do outro. Isso a Bíblia não apoia. Mas podemos ter sim divergência de pensamento. Você pode concordar com algo e eu não concordar. Não é verdade? Você concorda comigo? Mas não quer dizer que nós vamos nos afastar ou descer da graça de Deus. Então, Barnabé vai para um lado e Paulo vai para outro. Deixa eu abrir um parênteses aqui para Barnabé, porque nós falamos muito acerca de Paulo. Mas eu acho Barnabé um cara fantástico. Por quê? Porque Barnabé tem na sua personalidade, um pouco que a gente estuda de Barnabé, biblicamente falando, nós conseguimos traçar um perfil de alguém que é um encorajador, de alguém que sabe dar oportunidades. Observe que Paulo, a princípio, é rejeitado pela igreja. E quem é que vai buscar a Paulo? Barnabé. Barnabé dá oportunidade a Paulo, como Barnabé está dando oportunidade a João Marcos. João Marcos desiste no meio da primeira viagem missionária, mas isso para Barnabé não é um impedimento, de modo que Barnabé vai dar uma segunda chance. Eu aprendo algumas coisas com Barnabé. Às vezes nós somos radicais, não é verdade? Ah, não, falhou comigo, já era, desistiu, não tem chamada, não serve para ser obreiro. Mas olha, irmão, a grandeza que este moço vai se tornar nas mãos de Deus, a joia preciosa. Ele vai escrever o evangelho que leva o seu nome, é bem verdade que possivelmente ditado por Pedro, mas ele escreve esta obra que é o primeiro dos evangelhos. Isso, a maioria dos eruditos entende que o evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito e ele vai ser base para os outros, de modo que nos evangelhos sinóticos você vai ver muitas porções de Marcos, tanto em Lucas quanto que em Mateus, quase que completo. Olha como que é você saber investir em alguém e dar uma oportunidade. Talvez Deus está falando com você. Talvez você não voltou, desistiu, para mim não serve para trabalhar comigo na obra, não serve para estar comigo, meu irmão. Barnabé deu uma oportunidade a Marcos. Aprenda a dar oportunidade. Barnabé deu um voto de confiança a Paulo. E olha a obra que Deus fez pela vida de Paulo. Então é uma nota de rodapé aí para você pensar, tá bom? Olha que interessante. Não só Barnabé, mas também Pedro investe nesse moço. Olha que interessante. 1 Pedro 5,13 vai nos dizer assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Esse moço, de alguma forma, ele tem um carinho muito especial por Pedro, Pedro tem um carinho por ele, e aí Marcos escreve o evangelho que leva o seu nome a partir dos relatos de Pedro. O evangelho segundo Marcos é o primeiro a ser escrito. Os conflitos são resolvidos, conflitos existem, irmãos, e eles são resolvidos. Então Marcos ele vai se tornar muito útil a todos os apóstolos. Por exemplo, Paulo faz referência a Marcos em 2 Timóteo 4,11, pedindo a Timóteo para trazê-lo. Lembra quando ele diz assim: olha, me traga João Marcos que me é muito útil. Ou seja, Paulo está preso em sua primeira prisão em Roma, Marcos vivia em Jerusalém. E aí por isso é provável que ele tenha sido testemunha pessoal de muitos dos acontecimentos. Embora não seja um apóstolo de Cristo, mas ele era um discípulo. A igreja se reunia na sua casa para orar. Então muita coisa ali ele presenciou. E tem, por exemplo, como Pedro, testemunho ocular, ouvindo direto de Pedro os relatos. 2 Timóteo 4,11, olha que interessante. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. É interessante porque às vezes tem hora que parece que você não serve para nada, não é verdade? Tem hora que algumas situações acontecem e eu estou falando com você mesmo, isso.
Tem hora que algumas circunstâncias acontecem na nossa vida, coisas que nos chateiam, e nós pensamos assim, para que eu sirvo? Parece que eu não sirvo para nada. Parece que eu não tenho utilidade nenhuma aqui nesta igreja. Parece que eu não tenho utilidade nenhuma no ministério. Meu irmão, eu sinto a autoridade de Deus e a presença do Espírito Santo para lhe dizer isso. Você tem um valor. Você é especial para Deus. A obra que Deus tem na sua vida, ela está apenas começando. É assim mesmo. Todo começo é difícil. Todo crescimento é doloroso. Os nossos estão crescendo e é dolorido. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus está dando estrutura ao teu ministério. Deus está dando estrutura à tua chamada. Deus está dando estrutura à tua vida. Aguenta firme. Desiste não. Põe um sorriso aí no teu rosto aí. Porque Deus é contigo. Foi Ele que te chamou. Olha aí. Paulo dizendo lá na frente. Traga-me Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Coisa linda. Não servia lá atrás, mas agora é útil. É o que Deus tem na tua vida. Talvez você está achando que não serve para nada, mas Deus vai mandar te chamar. E você vai ver que a obra de Deus vai ser realizada. Recebe essa palavra aí. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos lá. Colossenses 4:10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, recebam-no. Paulo está escrevendo aos Colossenses, dizendo assim, gente, olha aí, Marcos, gente boa, se ele for visitar vocês, recebe ele em honra, porque o menino é gente boa, esse moço aí é um moço abençoado. Então, o autor, né, nós estamos falando do autor desse evangelho, é alguém que tem a sua caminhada aí, e é importante, passa por algumas coisas, como todos nós passamos, como todos nós temos enfrentado, mas ele é poderoso para nos ajudar, tá bom? Há também uma referência no evangelho, nesse evangelho, acerca de certo jovem que seguiu Jesus, coberto unicamente com lençol, para o lugar da traição. E aí muitos afirmam que este jovem era Marcos. Quer ver? Marcos 14, 51 e 52 diz assim, um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu deixando o lençol para trás. É uma citação que ele entra assim, e a maioria dos eruditos entende que essa citação Marcos está fazendo referência a si próprio. Mas é muito interessante porque se esse moço realmente é Marcos, você vê um moço desejoso, alguém que está próximo, mas ainda tem muito medo. O que nós enxergamos à luz daquilo que acontece no começo do ministério de Marcos? Alguém que tem muita sede, mas ainda é muito inseguro. E talvez seja esse o meu histórico, o teu histórico. Você tem muita vontade, mas ainda se sente inseguro. Você tem muito desejo, mas ainda tem muito temor. Deixa eu dizer algo para você. Aquele que te chamou vai te ajudar. E a obra que ele tem para você fazer, ela vai ser realizada para a glória do nome de Deus. Amém? Para quem foi escrito? Vamos lá. É geralmente aceito que o evangelho de Marcos, o evangelho que Marcos escreve, ele direciona aos romanos, como eu já falei. A ênfase é mais nas obras do que nos ensinamentos, ou seja, na ação e no dinamismo. É o que eu venho falando para você. Conhecido como o evangelho da atividade, Dr. Meyer Prima, ele descreve dizendo assim, escreveu para um povo militar, os romanos. O evangelho fornece um breve relato de 3 anos do nosso capitão, do capitão da nossa salvação, Jesus Cristo, que na verdade ele vai direcionar na libertação das nossas almas e a derrota de Satanás pelas obras de Cristo no seu sofrimento na cruz, mas na sua ressurreição e no seu triunfo final. Então, Marcos não era um apóstolo, mas ele escreve aos romanos, isso talvez por um pedido de alguns, e ele traz esse evangelho que leva o seu nome, o evangelho da ação, falando sobre o nosso grande general, Jesus Cristo. Tá bom? Existem algumas razões pelas quais nós afirmamos que Marcos escreve aos romanos. Alguns detalhes que nos levam a crer. Primeira razão é que as palavras e costumes judaicos são excluídos nesse livro. Então, a partir daí, você vê que ele não está muito preocupado com isso.
A segunda razão é a ausência quase que completa de citações no Antigo Testamento, do Velho Testamento. Então, diferente de Mateus, que vai dar uma grande ênfase, Marcos não. E isso, à luz do que eram os romanos, não era interessante para eles. Palavras em aramaico, Marcos é o evangelho que mais usa palavras em aramaico, mas você também tem o quê? Ele mesmo traduzindo, como é o caso de lá Marcos 5:41. Tomou pela mão, ele diz, Talita cumi, que significa menina. Eu lhe digo, ou lhe ordeno, levante-se. Perceba que ele usa a palavra em aramaico, mas ele também traduz. Por quê? Porque os seus ouvintes não conheciam o aramaico. Então, ele usa a expressão, mas também traz ali o seu significado. Uma outra razão é a divisão do tempo usado, que é o tempo usado no sistema romano. As vigílias que são contadas, que ele narra, é justamente o sistema romano. O dinheiro, que é reduzido à moeda romana, ele vai falar muito do denário, né? Não existe genealogias mencionadas, como eu já falei, e não há menção da lei judaica. Então, essas são características suficientes para nós afirmarmos que verdadeiramente Marcos escreve a um povo, né, que não está familiarizado e não é interessante, e por isso ele deixa de fora isso que eu citei. Então, esse povo é os romanos. Local e data, vamos lá. Não há consenso entre a tradição quanto ao lugar onde teria sido escrito, é verdade. Não tem um consenso. Nós seguimos a opinião daqueles que creem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 a ser escrito e que o seu autor escreveu entre os anos 50 e 70. Por que isso? Porque, na verdade, a cidade vai ser destruída e o templo no ano 70. E ele não faz nenhuma citação disso, então possivelmente foi antes. Nessa data, entre 50 e 70, alguns vão dizer ali 60, 61, mas não tem como se provar. Possivelmente em Roma, onde ele está presente com Paulo em sua primeira viagem missionária, sua primeira prisão em Roma, né? Eu falei muito de viagem missionária e acabei me confundindo. Onde ele está na sua primeira prisão em Roma, é uma prisão domiciliar, isso mesmo, é uma prisão domiciliar, ele pode receber visita, tem toda a liberdade, até porque nessa primeira prisão, quem persegue Paulo não é os romanos, são os judeus, né? São os doutores da lei que vão perseguir a Paulo. Então, ele tem uma certa regalia até mesmo com Roma. Então, essa prisão domiciliar, e aí Paulo ele vai... Marcos ele tem esse acesso a Paulo, e aí ele visa no seu evangelho apresentar a pessoa de Cristo, a obra, os seus ensinamentos a esse povo, aos romanos. O esboço, você que tem o nosso livro, por isso é importante você ter, tá vendo? Tá aqui o esboço, um esboço muito rico, que esse esboço é para você trabalhar com ele, pegando a Bíblia e dando uma olhada. Então o esboço você tem a introdução, você tem o cumprimento da profecia, o ministério de João Batista, batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o ministério de Jesus na Galileia, o princípio, sucessos e conflitos iniciais, etapas posteriores, um aumento da popularidade, mas ao mesmo tempo oposição, ministério fora da Galileia, o ministério no caminho da Judéia, o ministério de Jesus na Judéia, por aí vai. É um evangelho que tem muita coisa que você precisa trabalhar. Então você precisa olhar o esboço com calma e estudar o evangelho. A conclusão, vamos lá, a conclusão desse evangelho. O evangelho de Marcos é um retrato expressivo de como Jesus Cristo, o Filho de Deus, conseguiu estabelecer o reino de Deus. Ele o personificou e em todas as coisas maravilhosas que fez e ensinou, ou seja, o Filho de Deus ele vem e como servo sofredor, nas obras que fez ele personifica esta obra como Filho de Deus, servo sofredor. Mesmo na figura de servo sofredor, estava ali para que todos o vissem. E o que o manteve escondido dos olhos do povo foi a dureza do coração do próprio povo, ou seja, o povo não reconhece ele. Então, o ato supremo do estabelecimento do reino de Deus foi a morte e a ressurreição de Jesus. Foi aí que os inimigos extremos da humanidade,
o pecado e a morte foram subjugados para sempre. Ou seja, o evangelho que leva o nome de Marcos convida os leitores a compartilhar os frutos dessa vitória pela fé no Filho de Deus ressurreto. Esse é o evangelho segundo escreveu Marcos. O autor, uma visão panorâmica do seu assunto, o conteúdo que ele trata. Mas como eu sempre faço, eu quero pensar com os irmãos agora e tirar desse evangelho algumas lições práticas, isso mesmo. Eu sempre digo, você que é meu aluno, sabe que a ideia é nós tirarmos das escrituras as lições e aplicarmos à nossa vida, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Isso mesmo, então nós vamos extrair algumas lições práticas. Eu não consigo fazer uma exposição aqui de todo o livro, versículo por versículo. Eu te dei essa visão panorâmica, que é muito rica. Vai para o esboço e olha os detalhes, mas eu quero pensar com você em algumas lições práticas extraídas do capítulo 10, do verso 46 ao 52. Isso mesmo, Marcos 10, do verso 46 ao 52. Eu quero ler o texto com você, tá bom? Vamos lá? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Vamos lá? O que nós temos aqui? Um cego, alguém que está à beira do caminho mendigando. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com você: qual era o estado em que esse homem se encontrava? Isso mesmo. Qual era o estado em que Bartimeu se encontrava? Vamos lá. Primeiro, ele estava cego. Segundo, mendigo. E terceiro, à beira do caminho a esmolar. Bom, essa era a situação dele. Aí eu lhe pergunto, a situação dele era boa ou ruim? Responda. Péssima. Verdade? Péssima. A situação dele era péssima. Bartimeu, cujo nome Bar, que significa filho de Timeu, a etimologia de Timeu significa honrado, homem honrado, leva alguns eruditos a entender que Bartimeu, até porque o seu nome é citado, fosse alguém de influência, Timeu fosse alguém que tivesse uma certa posição. Mas o que levava alguém à beira do caminho a mendigar? O estado em que ele se encontrava, no caso a cegueira, entendendo que era uma doença que o impedia de trabalhar, o meio de sobrevivência seria pedir esmola. Algumas traduções dizem, quando Jesus o pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu torne a ver. Então isso leva a nos crer que Bartimeu não era cego de nascença. Então alguma circunstância aconteceu que levou ele à cegueira, que levou ele à beira do caminho a mendigar. Eu quero chamar a tua atenção a algo. Situações, circunstâncias na nossa vida acontecem. Circunstâncias que às vezes nos levam à cegueira, cegueira física, cegueira espiritual, que nos levam a mendigar à beira do caminho, ou seja, nos tiram do caminho e nos levam à beira do caminho. Mas você precisa entender que a tua situação não precisa terminar assim. E é essa a lição que eu quero pensar com você. E aí eu quero falar com você sobre algumas atitudes que conduzem ao milagre. Vamos lá? Atitudes que conduzem ao milagre. A primeira atitude que eu quero destacar na vida deste moço é: ele ouviu. Ou seja, ele não podia ver, mas ele ouviu. Quando você olha esse texto à luz do sinótico Lucas, o Evangelho de Lucas,
você vai ver que ele ouve o barulho de uma multidão. Então, queridos, deixa eu chamar a tua atenção. Ele não está vendo, mas ele está ouvindo. Ao ouvir vem o discernimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Talvez neste momento desta aula, você já não consegue ver uma saída, você já não consegue enxergar um escape, mas eu vim aqui para lhe dizer que ainda que você não veja, você está ouvindo, e pelo ouvir o discernimento vem. Querido, com o ouvir, com o discernimento, ele escuta. E aí eu quero chamar a tua atenção, existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir está ligado ao aparelho da audição, os ouvidos. Ele ouviu e você pode estar ouvindo muita coisa, mas escutar se fala parar para dar atenção. Ele ouve, e não só ouve, com discernimento ele pergunta, e aí os seus olhos são abertos. Então, meu irmão, pare para dar atenção àquilo que você está ouvindo neste momento. Logo, quando eu estou atento, eu percebo a presença de Jesus e os meus olhos da fé se abrem. Por quê? Porque este moço vai ter uma segunda atitude. Qual é a segunda atitude que ele tem? A primeira ele ouviu, a segunda ele perguntou. Lucas relata, Lucas 18:36. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Meu irmão, às vezes perdemos grandes oportunidades da nossa vida por medo ou receio de perguntar. Grandes oportunidades podem estar passando do seu lado e você nem sequer pergunta. Você tem medo de perguntar quando é o vestibular. Você tem medo de perguntar como é que faz para poder fazer tal coisa, para entrar nessa empresa. Você tem medo de perguntar até mesmo para restaurar um relacionamento. E nós precisamos entender que o caminho para o milagre, muitas das vezes, como relata aqui na vida de Bartimeu, ele primeiro ouviu, e você está ouvindo agora. Mas aí ele tem coragem para perguntar, ou ele pergunta. Deixa eu dizer algo para você. Embora ele tivesse uma deficiência grave, ele não via, não enxergava. Ele usou o recurso que lhe eram disponíveis. Ele não via, mas ele ouvia e podia falar. Ou seja, ele usa o recurso que lhe é disponível. Você pode viver reclamando por aquilo que não tem, ou usar aquilo que está ao seu alcance. O milagre chegou até ele quando ele começa a usar o que tinha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes você está reclamando por aquilo que não tem e esquece de usar aquilo que está ao teu alcance. Meu irmão, é com aquilo que você tem que o milagre vai chegar. Por quê? Porque é usando o teu recurso que Jesus vai parar, vai lhe atender e o milagre vai chegar sobre a tua vida. Você pode dizer um amém aí? Em vez de reclamar, usa o recurso que você tem, isso mesmo. Abre mão aí de ficar lamentando e olha aquilo que você tem. Bartimeu poderia reclamar, que pena, uma multidão passando, mas eu não estou vendo nada não. Ele usou o recurso que tinha, ouviu, discerniu e perguntou. Use o recurso que você tem e Deus vai te dar vitória. Quando nós temos coragem para perguntar, podemos viver grandes milagres, grandes coisas. Lembra de Miriam? Joquebede põe o menino Moisés no cesto e solta ele lá entre os juncos, lá no rio Nilo. E aí o que chama a atenção é que ela observava de longe. Quando as servas, a filha de Faraó, pegam uma criança e levam até ela, e a criança esperneando, chorando, Miriam se aproxima e diz assim: a senhora quer que eu vou buscar alguém para tomar conta dele, para ajudar a senhora a tomar conta? Ela teve coragem de perguntar. Já pensou se ela ficasse com receio, vou ou não vou? Teria perdido a grande oportunidade. Mesmo Neemias, quando Neemias pergunta para um dos seus irmãos que estão vindo de Jerusalém, Hanani, como é que está o povo? O povo está em grande miséria, isso, aquilo. Ao perguntar, Neemias descobre o propósito da sua vida. Meu irmão, ouça, mas pergunte. Terceira atitude que ele vai tomar, este moço. Quando ele ouve, primeiro ele ouviu, segundo ele perguntou, terceiro, quando ele pergunta e alguém diz assim, é Jesus de Nazaré que está passando,
seus olhos espirituais se abrem. Por quê? Porque para muitos era Jesus de Nazaré, mas para ele era o filho de Davi. Ou seja, ele o reconhece como Messias, ele discerne que é o Messias que está vindo. Então ele vai tomar uma terceira atitude. Qual é? Ele clamou, ele abriu a sua boca e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele está usando aí, meu irmão? O recurso que lhe é disponível. Qual era? A voz. Você ainda tem voz para clamar? Você ainda tem ouvido para ouvir? Meu irmão, glória a Deus. Bartimeu tinha consciência que o seu clamor deveria ultrapassar, sobressair o barulho da multidão. É comum onde tem uma multidão o barulho, mas Bartimeu sabia que o seu clamor teria que sobressair a multidão. Infelizmente, às vezes nós estamos cercados de multidões e o nosso clamor é diluído em meio ao barulho da multidão. Mas, meu irmão, tira a força da onde não tem, enche os pulmões e continua clamando, porque o teu clamor tem que sobressair o barulho dessa multidão. Que multidão? Multidão do desânimo, multidão do cansaço, a multidão da tristeza, a multidão da amargura, a multidão da oposição. O teu clamor tem que ir acima disso, tem que voar como a águia acima da tempestade. E o teu clamor tem que ser assim. Ele teve persistência e perseverança. Quarta atitude dele. Ele teve persistência e perseverança. Porque se não fosse assim, irmão, ele sucumbiria diante da multidão. Porque, irmão, ele não deu ouvido àqueles que o queriam desanimar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha que interessante. Quando ele clamava, alguns começaram a dizer: para, ele não vai te ouvir. Para, ele não vai te escutar. Mas aí, o que ele vai fazer? Usar essa negatividade como força para clamar ainda mais. Ele pega essa oposição e usa como força para clamar ainda mais. É isso que nós precisamos entender. Se você não for perseverante, você vai desistir. Porque oposição vai ter multidão, pessoas vão se levantar. Mas ele usa essa negatividade e o texto diz que ele clamava ainda mais. E eu quero declarar algo sobre a tua vida. Se você for perseverante, o mestre vai parar para te ouvir. Você podia até dar um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Queridos, ele clamou não só até o mestre ouvi-lo, mas ele clamou até o mestre atendê-lo. Isso mesmo. Ele clamou não somente até o mestre ouvi-lo, mas ele clamou até o mestre atendê-lo. Por quê? Porque ele não via. Então não tinha como saber se o mestre está vindo ou não. E ele, enquanto ele não vê nada, ele continua clamando, até que alguém chega e diz para ele: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Quem sabe não é hoje que você vai ouvir uma voz dizendo: tenha bom ânimo, a tua hora chegou. Levante-se, é o tempo de Deus cumprir a promessa na tua vida. Levante-se, é o tempo da tua cura. Levante-se, é o tempo de Deus sobre você. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, você que está me ouvindo. Levante-se, tenha bom ânimo. O tempo de cantar vai chegar. Vai chegar. Estou lhe falando, vai chegar. Vai chegar. Quinta atitude que ele toma para viver um grande milagre. O texto diz que ele lançou de si a capa e de um salto pôs-se em pé. Isso mesmo. Olha que interessante, irmão. Ele foi além daquilo que era a sua realidade naquele momento. Por quê? Porque ele abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso. Tudo que um mendigo tinha era a capa. Essa capa servia para aquecer no frio. Essa capa servia para lhe cobrir do calor escaldante durante o dia. Essa capa servia para recolher as esmolas. Essa capa servia como identificação. Roma identificava isso nos pedintes, a capa. Mas ele abre mão daquilo que ele tem para viver algo melhor, ou seja, ele lança de si, ele vai contra a sua realidade, ele não cogita, mas e se nada acontecer? Ele abre mão, ele se esvazia.
Queridos, ele rompe com os limites da sua cegueira. De um salto ele se pôs em pé. Querido, ele pula. Um cego não pula, palpa. A não ser que seja treinado para isso. Mas ele rompe com as barreiras que o limitavam e vai em direção àquilo que é o seu objetivo, aquilo pela qual ele clamava. Nesta hora, lança de si essa capa, abre mão daquilo que te prende e busca aquilo que Deus tem para a tua vida, porque é isso que Deus tem para você. Sexta atitude dele, ele tinha certeza e convicção do que queria. Certeza e convicção do que queria. Tem pessoas, irmãos, que estão no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Na hora de fazer o pedido, faz o pedido errado. Quando Jesus pergunta para ele, a maior oportunidade da sua vida, o que queres que eu te faça? Ele, como mendigo, podia pedir, me dá uma esmola. Sabe o que ele pede? Que eu torne a ver. Sabe o que é isso? Certeza e convicção daquilo que quer. Você tem certeza daquilo que você quer? Você está clamando, mas você tem certeza que é isso mesmo? Porque a hora você pede uma coisa, a hora você pede outra. A hora você quer uma coisa, a hora você quer outra. Tenha certeza e convicção daquilo que você quer. E o milagre vai acontecer na sua vida. Ele disse que eu volte a ver. Irmãos, tem coisas que nós precisamos e tem coisas que nós queremos. Você precisa identificar aquilo que de fato você precisa e aquilo que você quer. Você precisa de muitas coisas, mas o que é que você quer? E aí eu penso num certo filósofo que diz que a vida passa por 3 questões. Quais são elas? Quero. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Segunda questão, posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Terceira questão, devo. Tem coisa que eu devo e até posso, mas não quero. Percebe? São questões da vida, mas ele tinha certeza e convicção daquilo que ele queria. Sétima e última atitude que levaram este moço ao milagre. Ele soube aproveitar a oportunidade que tinha. Por quê? Porque, irmão, você não vai encontrar no relato bíblico Jesus passando por Nazaré novamente. Jesus, ele entra por Jericó, perdão. Jesus entra na antiga Jericó, nova Jericó, cura ele à beira do caminho. Entra na casa de Zaqueu, sai da casa de Zaqueu, faz um milagre em Zaqueu, passa ali por aldeias como Betânia, Betfagé, pega o jumentinho, entra em Jerusalém. Sua última semana e depois é crucificado, morto e ressurreto. Quando foi que Jesus passou em Jericó novamente? Existem oportunidades que são únicas, você precisa aprender a abraçá-la. É claro que você precisa discernir que nem tudo é para você, mas o que é teu toma posse. É Jesus que está no negócio, abraça. Sabe por quê? Porque essa oportunidade trouxe para Bartimeu cura. Essa oportunidade trouxe para Bartimeu salvação. E essa oportunidade trouxe para Bartimeu rumo, direção. O texto diz, e ele seguia Jesus pelo caminho. Alguém que estava fora voltou para o caminho e seguia Jesus no caminho. Então são essas lições do Evangelho, segundo escreveu Marcos, que eu quero pensar com você. Atitudes que podem mudar a tua história. Ouvir, perguntar, clamar, ter convicção, lançar de si a capa, ter persistência, perseverança. Tudo isso vai conduzir você ao milagre. Sabendo que quem faz o milagre é Jesus. Ele tem poder para fazer. Meu irmão, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus. Medita lá, o Evangelho é tão rico, tem tanta coisa boa. Eu queria trazer tantas lições práticas, mas é uma visão panorâmica. Mas nada te impede de olhar para este livro e pedir, Senhor, fala comigo. E você extrair lições valiosas para a tua vida, porque primeiro isso se aplica à nossa vida. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. Obrigado por você existir. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Você é especial. Tá bom? Fica conosco, nos acompanhando nesta aula. Indica para mais pessoas, para que esta obra possa crescer, para que o nome de Deus seja glorificado. Tá bom? Se você sentir, eu te dou permissão de passar esse vídeo para alguém, para que essa vida venha a ser tocada pelo poder do Evangelho. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Tá bom? Tenha uma semana de bênção, um dia de vitória, um mês de bênção. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece.
Beijo no teu coração e até a próxima aula, estudando o Evangelho segundo escreveu Lucas. Fica na paz e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.